Sejam bem-vindos à TV Púlpito do Sertão Reformado. Por que devemos estudar os 10 mandamentos, Luiz? Os 10 mandamentos que tem a sua versão resumida em Êxodo 20. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, prefácio, a força. Aí em seguida, resumidamente, o Senhor diz: não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, reticência. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do Shabá, do dia do Senhor, para o santificar, reticência. Honra o teu pai e honra a tua mãe, reticência. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo e não cobiçarás. Por que devemos estudar os 10 mandamentos? Há 15 dias dissemos, primeiro, em virtude de uma ignorância geral, fora e dentro, dentro e fora da igreja. Há uma ignorância geral. Segundo, há 8 dias. Isso, um instrumento de catequese da igreja. Junto com o credo apostólico e com a oração do Pai Nosso, a igreja antiga, uma igreja que preza pela sua história, ela nunca abandonou essa tríade da educação cristã na igreja. A lei, os 10 mandamentos, o decálogo, a oração do Pai Nosso e o credo. E aqui eu quero reforçar, o pastor Frank Ferreira, um pastor batista reformado, ele já tinha escrito há um bom tempo uma exposição do credo, reeditou o livro agora, a segunda edição ampliada. Eu tenho a edição anterior, mas eu tenho uma edição ampliada. E agora está comentando, está fazendo mais 2 livros. Um comentário do Pai Nosso e depois um comentário dos 10 mandamentos. Então, a trilogia. Quando for lançada, adquira, viu? Vale a pena. Adquira para você mesmo, para instruir os seus filhos. E para você abençoar na SAF, abençoar na UPH, abençoar na UPA, UCP. A terceira razão, doravante, porque devemos estudar os 10 mandamentos, o decálogo. Porque o decálogo, como mapa da época cristã, ele foi central. Ele foi central na antiga administração da aliança da graça. Central. Preste bem atenção, por favor, tem ressalvas. Assim como toda nação tem o seu ordenamento jurídico, no nosso caso, a partir de uma Constituição Federal, que é a Carta Magna, e em cima dela surgem outras normas, não é assim? É em cima da Constituição que nascem outras normas aí. Assim, o povo de Israel, a igreja de Deus, que era igreja, nação, nação, igreja, ela tinha sua carta magna. A partir dessa carta magna, todas as demais leis eram elaboradas. A lei moral. E você vai perceber, em todo o Antigo Testamento, a lei moral ela é central. Quando os profetas eles vão corrigir o povo, qual é a referência que eles usam para corrigir o povo? A lei moral. Quando o sacerdote também vai instruir o povo, qual é a referência teórica absoluta, autoritativa? A lei moral. Preste bem atenção, a lei cerimonial de Israel, ela tinha força da lei moral. A lei civil de Israel, ela era nada mais, nada menos do que aplicações da lei moral para o contexto da época. Ela era central. Pode ler de Gênesis a Malaquias. Quando Deus chega para o seu povo e diz: vocês desviaram de mim, ele apresenta como carta magna a lei moral. Por exemplo, com muita frequência Deus confronta a idolatria do seu povo, pois o povo estava quebrando qual mandamento da primeira tábua? O primeiro: não terás outros deuses diante de mim. Quando
o Senhor Deus usa Neemias e confronta os homens de Israel que haviam abandonado as suas esposas e casados com mulheres pagãs, politeístas, idólatras. Deus usou Neemias e puxou a orelha dos homens. Estavam quebrando qual mandamento? O 7º. Não, pois queridos, adulterar vai para além do que nós imaginamos. Para além do que nós imaginamos. O 7º mandamento é a sacralidade da família. E dentro da sacralidade da família tem a sacralidade do casamento. A temática de ontem, o sermão de ontem do casamento do querido Luiz e da querida Larissa, um jovem membro desta igreja, ambos com 26 anos de idade, e que foi aqui enriquecida com o talento do André ali, com coisa linda. Teve um momento que eu me emocionei, guerreiro. É Deus, Deus é bom, guerreiro. E o tema foi Jesus recapitula a dignidade do casamento, baseado em João capítulo 2. É claro que João capítulo 2, a primeira perícope, o primeiro parágrafo, a ideia central ali é Cristo fazendo um sinal, mostrando a sua glória, para mostrar que Ele ali é o Messias, Ele é o Cristo, Ele é o protagonista. A ideia central é Cristo. Ele faz o sinal, transforma água em vinho, mostra a sua glória, iniciando assim o seu messianado. Ele é o protagonista da festa. Mas como tema subordinado, nós trabalhamos isso. Cristo recapitula a dignidade do casamento. E dissemos para os que estavam aqui ontem, que para percebermos que Cristo recapitula a dignidade do casamento, se fazendo presente ali numa festa de casamento, foi necessário relembrar quem é Cristo, e relembramos aqui, João, primeiro capítulo, os 2 primeiros versículos. No princípio era o Verbo, Cristo. O Verbo estava com Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, e o Verbo era Deus, ele também é Deus, divindade, plenamente Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, o Verbo, e sem ele, o Verbo, Jesus, nada do que foi feito se fez. Colossenses 1, a partir do versículo 15, Paulo, movido pelo Espírito Santo, diz que ele é a imagem perfeita da divindade. Então ele é Deus. Mas você volta para João, primeiro capítulo, e no versículo 14, João diz que ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós, vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Então, entendendo quem é ele é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. E ele aceitou o convite para uma celebração pública de casamento, para uma cerimônia pública de casamento. E lá fez um grande milagre, fazendo um sinal e a sua glória, como tema subordinado, com muita propriedade, trabalhamos isso. Ele, naquele momento, também recapitula a dignidade do casamento. Pois sendo ele a segunda pessoa da Santíssima Trindade, diz o narrador em João capítulo 2, o Evangelho, que ele foi convidado e ele aceitou o convite. Então, ele recapitulou a dignidade da instituição do casamento. Segundo, ele não só aceitou o convite, ele se fez presente. Então, ele recapitulou a dignidade da cerimônia pública do casamento. Terceiro, ele recapitulou a dignidade do casamento socorrendo os nubentos de um constrangimento. Qual foi o constrangimento que eles passariam caso ele não tivesse manifestado intervenção? Faltou vinho. Para a cultura da época, faltar vinho seria um dos maiores constrangimentos para a sociedade daquela época. Vinho simbolizava até hoje na Bíblia a alegria. E foi a própria mãe que simplesmente chegou, o vinho acabou. E ele disse, mulher, para aqueles tempos, chamá-la de mulher não era desrespeito não, viu? Era como se madame, senhora, mas ele está falando com a mãe dele segundo a carne, porque ele já está chamando a atenção dela, para que ela não se esquecesse que ele não era só filho dela segundo a carne, ele estava acima dela, ele era Deus. Aí ele faz um grande milagre, transforma água em vinho, socorrendo aqueles nubentos de um grande constrangimento. Mais do que isso, o milagre foi de fato extraordinário.
água em vinho. O texto diz que ele trouxe o melhor vinho. O mestre-sala, o responsável pela festa da época, era ele que experimentava o vinho. E a ordem da cerimônia era: coloca primeiro o bom vinho. Depois que a turma já tiver tomado algumas taças, aí pode colocar o vinho de terceira qualidade. Porque ninguém vai mais perceber. O mestre-sala toma o vinho e faz o quê? Procura o noivo e diz: todo mundo oferece primeiro o bom vinho e depois, lá para as tantas, bota o ruim, e você deixou o melhor para depois? Não foi o noivo da noiva daquela cerimônia pública que fez aquilo, mas foi o noivo da noiva, a igreja, Jesus Cristo. Ele dignificou o casamento trazendo o melhor para depois. Então, sacralidade do casamento, queridos. 7º mandamento: não adulterarás, vai para além do simples fato de adulterar, do simples fato, entre aspas, perdoe-me a expressão, porque não é um simples fato adulterar, né? É uma tragédia para quem comete, para quem sofre o caso, mas vai para além disso. Então, a lei moral, o decálogo, foi central na ética cristã da antiga administração da Aliança da Graça. Pode ler de Gênesis a Apocalipse e você vai perceber que toda exortação, seja ela feita pelo rei, seja ela feita pelos sacerdotes, seja ela feita pelos os profetas, a referência teórica inerrante, infalível, autoritativa, a lei. Quando o povo começa a transgredir o dia dele, Isaías 58, 59, ele diz: sabe por que vocês estão assim? Porque vocês estão fazendo descaso do meu dia. Se vocês levarem o meu dia a sério, em outras palavras, levarem-me a sério no meu dia, vocês serão como um jardim regado. Ora, quando ele faz referência a Isaías, vocês estão fazendo descaso com o meu dia. Qual é o mandamento que fala sobre isso? Lembra-te do Shabá. Querido, não é o dia pelo dia, mas o que ele representa. E o que é que representa? Quando você santifica este dia, na nova aliança é o domingo, você está reconhecendo que ele trouxe tudo à existência, e o que somos e o que temos vem das suas mãos. É um ato do reconhecimento, não é o dia pelo dia, não é legalismo, é o que ele representa. Central. Essa é a terceira razão porque devemos estudar os 10 mandamentos. Pode ler. Um desafio santo, leia de Gênesis Apocalipse, que toda a exortação feita, ela está pautada na carta magna, a lei moral de Deus. Toda ela. Quarta razão porque devemos estudar os 10 mandamentos. O decálogo como mapa da ética cristã. É que também os 10 mandamentos continuam centrais, ele continua sendo central na ética da nova administração da graça. As pessoas interpretam muito mal quando lê alguns textos do Sermão do Monte de Cristo ou da Carta aos Romanos e acham que o Senhor aboliu a lei moral. Ele aboliu a lei cerimonial e a lei civil como universal, mas a moral não. Ela continua vigente. Nunca a salvação foi pelas obras, foi sempre pela graça. Até na antiga administração da aliança da graça. Só que aí vocês já ouviram falar no tríplice uso da lei? Vou falar disso agora não, lá para frente. Mas foi sempre pela graça. O Senhor primeiro tira o povo do Egito. E depois diz: agora, como um povo liberto, a nova vida que vocês devem viver, como evidência de que eu libertei vocês, a carta magna é essa. A constituição perfeita de vocês é essa. Vivam a partir dela. Ela é o norte, ela é a bússola. Não foi diferente com o Novo Testamento. Continua. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 13. Vejam
Paulo está dentro da nova administração da aliança da graça. E como é que ele vai exortar a igreja que está em Roma? E essa exortação é para nós hoje. Romanos capítulo 13, versículo 8. Alguns textos que falam que Cristo aboliu a lei, entenda, é referência à lei cerimonial. E aboliu no sentido de que ele cumpriu o que a lei cerimonial apontava. Por exemplo, o cordeiro que era sacrificado lá na lei cerimonial, apontava para ele. Ele veio, então não se precisa mais oferecer cordeiro hoje. Não se precisa mais. Romanos 13. Ele está exortando a igreja em Roma. Versículo 8. Vamos lá? Como vocês estão sem a projeção aí, eu vou ler com vocês. Eu estou com a projeção ali. Dá para ler juntos? Eu não sei qual a tradução de vocês, a maioria aí é a Almeida atualizada ou a na atualizada, né? Então leiam vocês, só vocês primeiro, vá. Ah não, eu estou com ela ali também atualizada, é. A ninguém fiquei devendo coisa. Observem a lógica hermenêutica, homilética e teológica de Paulo. Ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto com que vos ameis uns. Agora observe que conclusão fenomenal. Pois quem ama o próximo, que lei é essa? O decálogo. Quem ama o próximo está cumprindo a lei como evidência de salvação. Agora segura o texto aí, deixa esse texto aí. Porque eu vou citar um texto agora, não precisa se abrir lá não. Deixa Romanos aí. Perguntaram a Cristo. Mateus 22, a partir do versículo 34. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, ele é perfeito. André Félix, Kettler, Lucas. Jesus Cristo é perfeito, Lucas, inigualável. Amarás o Senhor teu Deus, observem, de todo o teu coração, de todo o teu, toda a tua alma e de todo o teu. Este é o primeiro e grande, ele dá ênfase, este é o primeiro e grande. Agora ele para aí. O segundo, semelhante a este é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Agora, novamente Romano, leia comigo. Veja só essa conexão. Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns. Razão, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Queridos, o que ele está dizendo é: a expressão do amor para com o outro é o cumprimento da lei. Se eu amo o Léo, o mapa, a baliza para que eu expresse esse amor é justamente isso. Então eu não vou jamais fazer nada eu não vou assassinar a sua reputação. Qual é o mandamento que envolve o assassinato de reputação? Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Lembram das peneiras de Sócrates? Quem já leu aqui, em extratos de livros, os conselheiros bíblicos usam muito as peneiras de Sócrates. Claro que com o tempo, o telefone sem fio, não é? As versões vão se multiplicando, as versões das peneiras de Sócrates. Quando alguém trazia para ele uma nova informação, ele usava as peneiras. Como assim? Vou tentar aqui relembrá-las, mas você pode procurar aí as muitas versões. O que você está me dizendo
é verdade. Só aí, meu irmão, é para parar e refletir. Só aí. Porque pode ser que seja apenas uma questão subjetiva. Eu acho que o Carlos não gosta de mim. E eu falo isso para o João. E aí João pergunta, mas isso é verdade mesmo? Veja, João, eu acho. Não cabe. Então, se está no campo da astrologia, a ordem de Deus é: fique só entre você e ore por ele. Mas a nossa mania, eita mania desgraçada é essa? Nós estamos no campo da subjetividade, mas a gente tem que encontrar alguém que empreste o ouvido para que eu acho. E dependendo do outro, se o outro gosta de negociar ou de negociatas, então eu vou emprestar o meu ouvido, porque não é? Só que esse outro está esquecendo que amanhã ele será a próxima vítima da mesma pessoa para quem ele emprestou o seu ouvido. É por isso que hoje, muito especialmente como pastor, o silêncio em alguns momentos é minha rota. Se for preciso, eu tenho que pedir, vire a página. Porque o que Sócrates disse está na Escritura, em Provérbios, Sócrates foi fruto da graça comum de Deus. Toda a verdade é verdade de Deus, não importa quem diga. Até os demônios olharam para Cristo e disseram: Filho do Deus Altíssimo. Eles mentiram? Filho do Deus Altíssimo. Os demônios mentiram? Não, meu amigo. Eles estavam diante do Filho do Deus Altíssimo. Aí ele disse: calem-se. E ainda foi mais além, viu? Eles sabem para onde eles vão depois. Vieste nos atormentar antes do tempo. Vieste nos atormentar. Ei, eles não se insurgem contra Cristo não, viu? Vieste nos atormentar antes do tempo. Segunda peneira. Não se preocupe com a ordem. O que você está me dizendo é para o bem dessa pessoa? A tua motivação visa o bem dela? Outra pergunta que você tem que parar e refletir. O que te motiva a falar isso sobre essa pessoa? É preocupação para com ela? Ou você quer simplesmente cantar de galo para mim, dar uma de bonzinho, e amanhã eu seria a próxima vítima na sua boquinha? Ei, essa conversa no pé de orelha, irmãozinho, ela deve acontecer, viu? Faz parte. Nós somos seres inerentemente sociáveis. Deus nos fez para nos sociabilizar. Mas muito cuidado com alguns expedientes. Muito cuidado. É para o bem? Aí a pessoa diz assim: Então a terceira pergunta: você já procurou ela? Mateus 18. Se teu irmão tem algo contra ti, vai ter com ele. Vai ter com ele. Entende aí? Amar. Como é que eu posso amar? Qual é o mapa? Qual é a rota que eu posso usar para amar Marta? A lei. Não como causa da minha salvação, mas como evidência de que eu fui salvo. Qual é a rota que Deus me deu para eu amar Vivi, o Mauro, seu esposo? Quando falamos aqui que se o Senhor Deus permitiu, o dono da igreja, vamos fazer uma festa para o pastor Abraão, nos seus 70 anos, é em razão de que isso? Honra o teu pai e honra a tua mãe. Os filhos honram os pais. Aplique isso em todas as relações de líderes e liderados. Os filhos honram os pais. E os pais promovem os filhos.
Ontem eu estive em determinado lugar, a convite de uma família querida, degustando uma feijoada. Mas a matriarca, quando fala dos seus filhos, é sempre promovendo-os. E uma coisa que eu achei foi sobre as noras. Ai, que legal, pastor. Claro que massa. Porque é isso. Os filhos honram os pais. E os pais promovem os filhos. Agora aplique isso na igreja, lá fora. As ovelhas honram as suas lideranças. E as lideranças promovem as ovelhas. Agora promover como? Incentivando-as, reconhecendo-as, encorajando-as, vibrando com a ascensão delas, dentro e fora. É olhar para um jovem que está se destacando e percebendo, esse cabra tem vocação, e chega aqui, jovem, chega aqui. É olhar para uma menina que gosta de ler, tem dom do ensino, e dizer, ei, vem cá, vem cá, vem cá. Manda o MP aí, fazer reuniões aí, bota essas meninas para dar estudo. Isso é promover. E os filhos honram os pais, protege-os. Quando chega alguém com o espírito dos 10 espias, quando chega alguém com o espírito dos 10 espias enviado por Moisés, o espírito de rebelião, de submissão. Claro que hoje em dia os déspotas gostam dessa palavra rebelião, né? Uma liderança déspota gosta disso, não é? Então, uma liderança déspota, ela não suporta objeções feita em fórum próprio, razão legítima. Então, todo mundo que faz objeção é porque está se rebelando. Por favor, não é isso. Desde que se faça em fórum próprio. O problema da rebelião é que muitas vezes ela começa sendo feita em fórum não próprio. O líder é o único que não sabe. Aí é rebelião mesmo. É o único que não sabe. O coitado está para lá e para cá. E o cara já teve a reputação assassinada nos 4 cantos da terra, mas é o único que não sabe. Mas ainda bem que tem aí uma verdade consoladora. O único, entre aspas. Estou me tomando como exemplo, por favor, gente, é apenas didático. Para não estar tomando você. Porque se alguém tiver de ser constrangido, que seja eu. Tá bom? Nada desse problema aqui comigo está acontecendo, graças a Deus. Mas, se um dia vier a acontecer, tem um que sabe. Ele está onde eu não posso estar. Jesus Cristo! É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Então pode fazer campanha do que quiser, seguir o expediente que quiser, pode pensar, tramar e puxar tapete quantas vezes quiser, porque Ele é o dono dos meus dias. E se Ele permitir que um dia o meu tapete seja puxado, é porque através da queda Ele quer me mandar mais longe, porque Deus é Deus. Quando Ele permitir que alguém puxe teu tapete, lembre-se, é que quando você começar a cair, Ele está te impulsionando para lugares mais distantes. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. E toda a igreja diz... Manter a calma, usando de forma correta, na perspectiva bíblica, inteligência emocional. Respira fundo. Não tem uma inteligência emocional melhor do que você encarar os problemas na perspectiva de Deus. Quando você encara os problemas na perspectiva de Deus, é o melhor plano de inteligência emocional. Sem tirar o valor de algumas propostas de inteligência emocional oriunda das ciências maravilhosas que existem por aí, psiquiatria, psicologia, psicanálise e tudo mais. O autoconhecimento tem o seu lugar.
Ele tem o seu lugar. Quer ver como ele tem o seu lugar? O problema são as soluções que alguns oferecem. Quando Cristo disse: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não reparas a trave que está no teu? Autoconhecimento. Eu tenho um livro, um maço. Ele é uma disciplina do curso de aconselhamento bíblico que acontece todo ano em Almendóia. Autoconfrontação. Para que eu me confronte, eu preciso me autoconhecer. Agora, o meu autoconhecimento só é verdadeiro se eu ousar me autoconhecer a partir de Deus. Porque ninguém melhor do que Ele para me conhecer. A partir de Deus, eu me autoconheço. E para a glória de Deus. Entenderam, gente? Quando eu pratico a lei, eu estou amando. Então, na nova aliança, é central também. Por isso que eu fico triste. Se você perguntar às famílias qual foi a última vez que leram juntos em casa os 10 mandamentos. Todos nós. Aí os nossos filhos são enviados para as universidades e lá a coisa piora. Porque os progressistas pegam o 5º mandamento e diz que isso era da época patriarcal. Quando eu vejo um jornalista falando o Dia da Mulher, maravilha, mas começa a dizer, isso aí era da época patriarcal. Os opressores, oprimindo acabando os opressores, os oprimidos. E como é bom ter filtro, guerreiro. Porque vai entrando assim na surdina, ó. Aí o jovem sai da igreja, todo respeitando o seu papai e sua mamãe. Aí lá tem um progressista, pós, não sei das quantas. Olha, esse negócio de homem ser liderança em casa, isso é patriarcado, isso é opressor, se liberte. Daqui a pouco está o filho chegando em casa e o pai disse, eu falei para você chegar de 10 horas, você chegou de 11, aí a primeira pergunta, quem é você? Agora não é mais nem Senhor. Isso é sorrateiro, Guilherme. Cuide do seu João, guerreiro, como vocês têm cuidado. Escolha uma boa escola para estudar. Nem tudo que reluz é ouro. E quando for para a universidade, cuidado, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, falo isso sem medo. Quem assistiu o documentário Unutopia, aquilo não é só documentário, aquilo não é fantasia, não. Ainda bem que muitos aqui foram, voltaram e estão de pé. Porque são poucos. A menina vai linda para a universidade. Me refiro às universidades federais. Calma, eu não estou generalizando, há exceções. A menina vai linda para a universidade. Quando está no 5º ano, a menina está desfigurada. Porque vem o feminismo, Simone de Beauvoir. Patriarcado, se liberte, eu sou dono do meu corpo. Aí a primeira coisa que a menina faz é mostrar para os pais que ela agora é dona do seu nariz. Aí bota o cabelo para cá, pinta para cá, e a menina vai se dizer, eu tenho visto meninas assim lindas sendo desfiguradas em nome de um feminismo diabólico. Eu defendo a feminilidade, ela é bíblica. Se teve alguém que honrou a mulher, foi Jesus Cristo. Ele parou e conversou com a mulher samaritana. Aqui nós não estamos dizendo que a mulher não sofra, às vezes, sofre, mas cuidado com esse feminismo. Cuidado. Porque se tem alguém que sabe honrar uma pessoa, é Deus. Ele chamou a mulher daquilo que ele chamou a mulher com a característica que ele se apresenta para o seu povo. Lá em Gênesis 2, como é que ele apresenta a mulher para o homem? Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora. Pode ir para o original bíblico.
É assim que ele se apresenta ao seu povo, como auxiliador. Querido, quando ele diz que faria uma mulher e colocaria ela ao lado de Adão como auxiliador, ele está dando dignidade a ela. E o texto ainda diz mais: ele não tirou a mulher da cabeça, dito por muita gente, nem tirou a mulher do calcanhar, apenas para ilustrar. Ele tirou a mulher do lado da costela. E o texto vai mais: uma auxiliadora que ele seja. Você sabe o que é a palavrazinha no hebraico diz? Idônea? Ah, querido, capacitada. A mesma essência que você tem, ela tem, a minha imagem e semelhança. Louvado seja o Senhor. Aí vem essa desgraça do feminismo ante Deus, detonando com as mulheres, levando mulheres a se insurgirem contra seus maridos, contra as suas famílias. Meninas lindas saindo da universidade todas desfiguradas. Cuide dos vossos filhos, orem por eles. Cuidado, porque nem tudo que se diz no que se chama de escola e universidade por aí é a história completa. Cuidado, cuidado. Vocês sabiam que tem uma Bíblia feminista que já existe hoje? Pois é. Então toda palavra que se refere a pater, ela é o quê? Subtraída. Não, essa linguagem é patriarcal. O melhor lugar para a mulher se sentir honrada é numa igreja que entende, olha para a mulher na perspectiva de Deus, que às vezes a igreja também deixa de olhar para a mulher fora da perspectiva de Deus e comete também justiça contra ela. Tolhe também os seus dons e os seus talentos, aí é fato. Mas uma igreja saudável, que olha para a mulher na perspectiva de Deus, é o lugar onde a mais deve se sentir honrada. Honrada. Então, cumprir a lei é isso, era central. Meu irmão ficou desempregado. Seguro-desemprego, última parcela. Não, a sua reserva de emergência também já foi, está acabando. Deixou currículos em vários lugares. Já fez entrevista e até agora nada. E eu tenho ciência disso. O meu irmão já está indo fazer a próxima feira que ele vai fazer. E, de fato, ele está sendo responsável, ele está cortando na carne. Ele aprendeu que há momentos na vida que está cortando na carne, mas teve um momento que não tem mais carne para cortar não, meu irmão. E aí? Enquanto tiver espaço para eu cortar na minha carne, beleza, mas chega um momento que eu tenho que ser sensível, meu irmão. Chega um momento que não tem mais carne para cortar não, meu irmãozinho. E agora? Volte, por favor, para esse texto, Tiago. Volte para esse texto de Romanos novamente. Porque o que é que diz antes? E agora? E agora? É que o texto diz o quê? Romanos 13, versículo 8. Não, o mesmo texto. Veja que eu estou na introdução ainda. No próximo domingo vamos voltar com o Tiago. Mais uns 2 domingos Tiago, depois eu volto com o credo. Sem problema. Mas vejam. Romanos 13, versículo 8. Deixa eu ler aqui novamente. Na Nova Almeida atualizada. Nós estamos com um probleminha técnico mesmo aqui. Não é com eles não, viu? Eles estão ali suando para resolver o problema. Parabéns aos queridos aí. Romanos 13, versículo 8. Você está com sua Bíblia aberta aí? Vamos ler novamente? Ah, está ali. Obrigado, queridos. A ninguém fiquei devendo coisa alguma. Exceto o amor com que vos uns... Como é que podemos amar uns aos outros?
Como é? Como é que conseguimos amar uns aos outros? Num caso desse, demitido, 6 meses de seguro, a última parcela já entrou. Agora, tenho que entrar na reserva de emergência. Os economistas, os mais simples aí, instruem, no mínimo você ter até 6 meses aí, 3 ou 6 meses do salário que você ganha por mês numa reserva. É o tempo de um outro emprego. Eu sei que não é fácil não, né, Juninho? É aquela velha questão, amigo. Tem família no Brasil que não tem condição de ter reserva emergencial, não, gente. Não tem a mínima condição. Há casos e casos. Eu estou usando essa linguagem aqui sem ser insensível. Você pedir um pai de família que ganha um salário mínimo, que tem 3 meninos, para ter uma reserva de emergência, meu irmãozinho, é você brincar com a cara dele. Então tem que ser até sensível quanto a isso. É brincar com a cara do coitado dele. Ainda mais nesses tempos que estão vivendo aí de inflação só. Quanto é que está a casela de ovo? O café agora é item de... O quê? Sério? Oh, maravilha! Depois a gente conversa, menina. Carinhosamente, viu? Gente, aqui é só para ilustrar. Então, cuidado, sensibilidade. Não saia por aí. Todo mundo se encontrar passando dificuldade, achando que é irresponsabilidade, achando... Não, vai com calma, meu irmão. Dizer para um pai de família que ganha um salário mínimo, tem 3 filhos, que ele não tem reserva de emergência porque é irresponsável... Cuidado em nome de Jesus Cristo. Porque tem um momento da vida que não dá para reserva emergencial, mas nem porque acontece acidente no percurso, meu irmão. A doença chega, bate na porta e o remédio é 5 mil, meu irmão. Se brincar, eu tenho que vender meu carro, meu irmão. No lugar de você dizer isso, bota a mão no teu bolso que você tem e ajude nessa fase da vida quem está precisando. Como é que eu amo isso? Como é que eu faço isso? Deus tem me dado tanto. Meu irmão está no estado desse. Atacadão. Sem ninguém saber nada. Vou lá na casa dele. Oi, meu irmão. Não precisa, não vou entrar, está muito corrido. Ó, pediram para eu te entregar aí, viu? Daqui a pouco eu ligo para você. É teu. Isso é cumprir a lei. Isso é cumprir a lei. Querido, até mesmo aqueles que não foram prudentes na administração do dinheiro, e por não ter sido prudentes, acabaram entrando em situação complicada, cuidado também. Porque o cara já está ferido, o cara já está machucado, e você ainda deve dar sermão ainda. Cuidado, meu irmão, sensibilidade, meu irmão. Você já está arrebentado. Você está lá em casa dizendo, me Deus, ai Senhor, como eu vacilei. Tem dia que eu estou em casa assim, dizendo, meu Deus do céu, como eu vacilei. Era para eu ter minha casa lá no Cabo. E eu tomo livro, tomo conferência, fiel, Lindóia, Maragogi, entrando com o livro da tarde, Porta-Mara, para já não ver, e tal. Aí você abre o coração para um colega assim e diz, rapaz, de fato eu vacilei. Meu irmão, você foi irresponsável, né? Aí dá vontade de dizer, olha, suma da minha frente em o nome de Jesus Cristo. Desapareça por enquanto, porque eu sei que eu já me lasquei pela minha responsabilidade. Agora estou precisando que alguém chegue aqui e faça assim, ó. Eu sei que não é fácil, meu irmão. Receba um sopro no coração. Ainda dá tempo. Ainda é possível. Ergue a cabeça. Ei, calma. Não estou infeliz não, viu? Por favor, em nome de Jesus Cristo, se eu morrer sem uma casa aqui, eu tenho uma mansão lá. E por favor, em nome de Jesus Cristo, eu não estou aqui mandando mensagem, fazendo pedido oculto. Não, em nome de Jesus Cristo. O que eu gastei com coisas legítimas. Só estou dando um exemplo de mim para não constranger você. Sensibilidade. Amar o outro significa também você falar a hora certa. Tem momento da dor que o cara está precisando, só que você fica do lado dele. Estou aqui, meu irmão. A exortação precisa, mas deixa ela para depois. Deixa para depois. E não se esqueça que o mundo faz o quê? Linguagem popular. O mundo faz o quê? De novo, repita.
E quem faz o mundo girar assim, quem é? É você? É Deus, viu? Já viu a linguagem popular? Cuidado também com ela, viu? Não use isso aí também para ser arrogante com quem te ajudar também, não. Também não quero culpar o mundo pelas tuas irresponsabilidades também, não. Tem outro lado da moeda, né? Às vezes a pessoa não é responsável, aí se arrebenta e quer culpar o mundo, porque também por aí também não. Mas não se esqueça que o mundo dá volta. Aí tem uma linguagem popular, um dia é da caça do caçador. Tão humilde. Essa história tem se repetido tanto por esse Brasil afora. Muito guerreiro. Vocês sabem disso. Histórias lindas de gente que foi pisoteado por outro, porque não esperava. De repente está esse outro agora, recebendo uma vida dessa pessoa, quando estava por cima pisoteou, pedindo ajuda. E o bom disso é quando a pessoa agora que está bem ajuda. Tem um exemplo bíblico disso? Tem? Tem. Eu fecho com ela agora. Tem um exemplo bíblico. Pisaram nele, humilharam, tentaram arrancar a cabeça. Não foram sensíveis, foram cruéis. Apenas um ainda ficou ali. Quem foi o homem? Mas Deus estava ali fazendo a roda girar. Como tem um comediante aí, tem um comediante que diz assim: o cosmos, é um comediante por aí, o cosmos está a meu favor hoje, ou o cosmos está contra mim. Só como exemplo. Aí a roda girou, meu irmão. A roda girou. Está lá agora José, primeiro-ministro do Egito. E os irmãos dele que ódio, raiva, inveja, dizendo: papai morreu, eu sei que você agora vai se vingar da gente. Aí onde está a diferença, Carlos? Ele se vingou? Vocês intentaram mal contra mim. Agora vem a palavra linda. Mas Deus transformou o bem. E quem sou eu para fazer isso? Eu estou porventura no lugar de Deus? Oh, coisa linda. Deus me trouxe aqui, continua José, para o bem de vocês. Deus me colocou aqui, foi para o bem de vocês. Aí ele abraça os irmãos e eles choram. Ei, eu encerro dizendo: o Deus de José continua sendo o mesmo Deus, o teu Deus, o nosso Deus. Pastor, o que tem a ver o decálogo, mapa da Bíblia cristã com tudo isso? Tem tudo a ver. Esse é o Deus do decálogo. Ele não é frio. Não é a letra da lei pela letra da lei. Ele se importa até com os progressistas. Ele quer salvá-los, ele quer libertá-los, ele quer santificá-los. Por isso que não use a mesma arma. Dê o que não tem, amor, o amor de Deus em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Hoje e sempre. Amém. 11h21. Fiquemos de pé e vamos encerrar. Eu falei para vocês que uma vez, lembrei rapidinho, é rápido. Eu passei 30 dias com febre, em Cabo de Santo Agostinho. Ia fazer exame, um dizia, infecção urinária. Aí o outro dizia, não é infecção urinária não. E febre, cadê o sono e tal, 30 dias. O rosto já estava desfigurando já. Aí uma ovelhinha de Cristo, gente. Eu sei que foi boa vontade dele, eu falo isso de coração. Mas cuidado, se você não tiver sabedoria, só vá lá e ore. A ovelhinha foi lá me visitar, ó. E eu todo desfigurado, guerreiro. Sem dormir. O colchão na sala, assim. Tá aí já. Olhou para mim assim: tenha fé, pastor. Guerreiro. Eu olhei para ela assim, o querido Almeida, eu olhei para a ovelhinha assim. Ai, Senhor, é difícil, mas entenderam? Então, cuidado, querido. Quem está ferido, no primeiro momento precisa de bálsamo. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e majestoso Salvador Jesus Cristo. Tu conheces as tuas ovelhas, cada uma aqui. Cada membro desta igreja, cada visitante. Todos nós temos as nossas batalhas, nossas lutas, nossas carências, nossas necessidades. Nós temos ovelhas que precisam mais do que outras. Oh, Senhor,
Rogamos sempre a tua intervenção restauradora, renovadora, transformadora. Tem ovelhas precisando da tua intervenção no aspecto psicoemocional, não são poucas, Senhor. Visita essas ovelhas, usando os meios que tu mesmo trouxe à existência, as verdadeiras ciências humanas, mas acima de tudo, a tua palavra no poder e pelo poder do teu Espírito Santo, ou seja, a tua igreja. Outros estão precisando de uma intervenção no seu aspecto físico. Uns precisam de intervenção no seu aspecto bioemocional, outros é no aspecto biofísico, Senhor. O corpo está doendo e sem saber o que é. É uma dor aqui, uma dor acolá. É uma fraqueza aqui, uma fraqueza acolá. São coisas reais. Visita as suas ovelhinhas também, Senhor. Outras no aspecto espiritual, ali já namorando com um desânimo em virtude dos muitos problemas. Não deixe-as sozinhas, que elas não desanimem, Senhor. Outras estão desanimadas porque, como dissemos há pouco, olham para as suas economias e percebem que já estão ultrapassando o campo da emergência, da reserva de emergência. E estão agora perguntando, e agora? E tu és o Deus que intervém. Visita elas com providência, Senhor. Abençoa o nosso almoço. Muito obrigado pelos 23 anos, pelos 26 anos de casado, vivendo junto com a minha esposa. Tem sido uma bênção na minha vida. Muito obrigado por haver deixado na minha vida, Senhor. Desses 26 anos casados, 26 anos juntos no ministério. E para a glória do teu nome temos o maior prazer de dizer que ela é responsável por 50% de tudo de bom que tem acontecido. Eu ouso dizer que até mais. Abençoa minha esposa, tu sabes que ela precisa de ti também em todos os aspectos. Abençoa o nosso casamento, que de fato apenas a morte vem nos separar. Então nos guarda, nos proteja, proteja cada casal e cada família. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.